Sejam bem-vindos ao Centro Espiritualista Amor e Luz. Para esse nosso papo nessa manhã de sábado e também para receber todos nós, né? Essas frequências, esse envolvimento nessa energia amorosa para restabelecer o equilíbrio dos nossos corpos, da nossa mente. E no sábado passado a gente conversou sobre as frequências de cura, né? Mas eu primeiro quero avisar assim, para os que estão chegando pela primeira vez, que como nós estamos trabalhando, esse nosso trabalho, ele teve que ser reduzido, né? Para esse trabalho online. Então nós temos uma partezinha de conversa e para formar um entendimento dentro de cada um de nós que nos leve a vivenciar uma semana melhor, para ir promovendo, né, a nossa autocura, já que todas as mudanças elas ocorrem para serem, né, para que se consiga mudar, para que a gente tome as decisões, elas têm que começar dentro de nós. E depois desse nosso papinho, desse papo, nós vamos ter o atendimento, tá? E que aí vão ser atendidos nos seus corpos energéticos, porque é onde a gente consegue atuar, né? E Maria José, fecha o áudio. Então, queridos, existe um grupo dentro de uma plataforma, até vocês ouviram agora, para alguém fechar o áudio, né? Os médiuns estão numa plataforma. E a gente está ancorando aqui nesta manhã este amor maravilhoso que vem do Mestre, que vem do Cristo, que vem da fonte da vida, sabe? No mundo onde estão ocorrendo tantas mudanças hoje e que estão nos chamando e nos deixando assustados em muitos momentos de como se colocar. Tem muita coisa nova, tem muitas situações, um mundo que aparentemente virou de cabeça para baixo, né? Onde pessoas perderam seus empregos, onde ficaram com medo até de tratar da sua saúde, né? Pelo risco do vírus, o medo do vírus. E dentro de situações dessa mudança deste mundo, acabam repercutindo na nossa estrutura, na nossa mente, né? Então hoje, quando a gente fala dessas mudanças que ocorreram, nós vamos conversar um pouquinho, já que nós falamos sobre as frequências da cura na semana passada, que está no vídeo de sábado passado, mas tem no início do nosso atendimento hoje, tem as frequências do Clube de Meditação para Pensamentos Poderosos, onde cada um vai poder buscar, tá? Lá tem frequências para se dormir melhor, para lidar com medo, para se conseguir realizar um trabalho que precisa ser feito. Mas nós vamos começar hoje falando de pensamentos. Pensamentos e formas pensamentos. Vocês devem notar que na maioria dos trabalhos e a importância do pronto-socorro que tem à noite na nossa casa, onde eles começam limpando formas de pensamentos. No nosso atendimento, nesse do Conexão Saúde, também tem limpeza dos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, dentro dessa visão energética, ele é uma energia e ele acaba se agregando em volta da nossa cabeça, da nossa coluna, das nossas costas. E vocês podem ver que a gente trabalha com energia verde para limpar, né? E os pensamentos da gente são que nos levam, né, para determinados estados
estados de harmonia ou de desarmonia. Porque quando, vamos falar assim, ó, nada científico, nada técnico, nós temos ondas no nosso cérebro, né? Hoje, basicamente, assim, ó, vamos falar com as duas que importam para nós aqui, e depois vocês podem buscar o que elas repercutem, né, nessas frequências, que são ondas betas e as ondas alfa. As ondas betas é a que nós vivemos. Nós, na maioria aqui, nós entramos em alfa antes de iniciar o trabalho, né? A beta é onde nós temos a nossa frequência para viver no mundo, né? É a nossa frequência onde nós temos milhões de pensamentos dioturnamente. Algumas coisas a gente grava, outras não grava, mas também é onde a gente começa a absorver, né? E dependendo do nosso pensamento, se ele está aprisionado dentro de uma situação de conflito, de medo, de raiva, de rancor, de achar que eu não quero mais essa vida, né? Eu não aceito mais viver aqui, eu quero ir embora, eu quero... É porque forma um aprisionamento dentro de um campo de energia, né? E ele não nos deixa perceber, encontrar uma saída. Por isso, quando a gente está falando da frequência da cura e de usar essas frequências através da música, que essas músicas que vocês escutam, elas são mixadas. Embaixo delas tem frequências que ativam o nosso estado para uma onda alfa. A onda alfa, vocês entram, para quem já participou do nosso trabalho, quando vocês fazem um relaxamento. Pessoas que fazem meditação passam da alfa e seguem adiante, né? Mas a alfa nos traz um estado de bem-estar e é onde a gente sai daquela energia do medo que aprisiona e nos leva para condições que elas atingem um pico na nossa capacidade mental e que ajuda para que a gente consiga resolver de uma forma mais criativa as dificuldades que nós estamos vivendo. Porque quando nós estamos presos dentro dos nossos pensamentos, que eles criam um estado, esses estados negativos, ou a gente também pode criar estados positivos. Nós estamos trazendo uma oportunidade de irmos para esses estados positivos. E nos estados negativos, eles alteram a nossa fisiologia. Aí, se eu disser para um de vocês, pensa numa coisa triste, um pensamento, uma situação triste, vocês vão ver que logo o corpo de vocês se fecha, se dobra. Mexeu na fisiologia do nosso corpo. Agora pensa num momento alegre, um café, um olhar maravilhoso, uma gargalhada, um riso, estar entre amigos que tu gosta, que comungam no momento amoroso. Não parece que a tua coluna fica ereta, que é como se tu erguesse os braços para cima e dissesse, olha, eu estou feliz. Então, os nossos pensamentos e como eles vão se encadeando, eles vão repercutindo na nossa fisiologia. E muitas vezes, eles acabam nos prendendo dentro de um processo dolorido, de um processo difícil de lidar. E aí eu quero conversar e quero fazer uma analogia para que vocês, para que a gente compreenda. Eu sei que existe explicações técnicas para tudo que eu estou falando, mas eu estou falando assim, ó, para o simples. Nós precisamos entender de uma forma simples. Vamos imaginar um rádio. Quem gosta de ouvir rádio? Eu gosto de ouvir rádio. Mas para quem gosta de rádio, a gente não tem as rádios da nossa preferência? Quem gosta de jogo, são apaixonados para ouvir pelo radinho todos os comentários de jogos.
Tem os outros que gostam de notícias, tem os outros que gostam de músicas, né? A mesma coisa é a TV. Cada um de nós elege um programa. Aonde nós elegemos aquele programa é onde está a nossa faixa de ressonância. Agora vamos olhar para nós. Nós somos um rádio também. Os nossos pensamentos têm frequência. Da mesma forma que a nossa frequência estiver, vamos supor, vamos imaginar um estádio de futebol, lá com a sua lotação completa, e o time da casa está perdendo. Quais são os pensamentos que estão ali? Diversos. De raiva, raiva do juiz, raiva disso, raiva daquilo. Mas vamos supor, lá fora na vida, dentro das frequências, existem milhões de pessoas ressoando naquela faixa, naquela onda, como se fosse uma onda de rádio. Qual é a faixa que nós, como rádio, porque nós tanto recebemos essas informações, como nós emitimos? Qual é a frequência do meu pensamento para o mundo? Qual é a frequência da minha sintonia? E muitas vezes a gente acha que estamos, que degringolou alguma coisa do meu pensamento, de tudo, e muitas vezes nós estamos com essa rádio, com essa nossa frequência, aí ligados, né? Recebendo, porque é uma troca, é um fluir. E no receber, podemos estar sintonizados numa faixa de desarmonia. Às vezes é difícil lidar com isso. Muitas vezes vamos achar que é nosso. Muitas vezes vamos estar dentro de uma casa ou num agrupamento profissional ou familiar ou dentro de relações que estejam numa frequência de desarmonia. E isso vai ressoar e a gente vai ficar preso dentro é como se formasse um campo, né? E nos criasse e nos envolvesse. Parece uma redoma. Por isso que todo mundo quer a mudança, mas poucos se dispõem a mudar. O que é mudar? É tomar a decisão. A decisão. A decisão de olhar para frente e ver o que eu quero. E ver que aquilo que eu vivi, ou aquilo que está me acontecendo hoje, é minha responsabilidade. É uma lei de causa e efeito. Ou é o karma, como se chama. Mas o que é o karma? É causa e efeito. A causa foi atitudes que eu tomei, ou noutras vidas, ou nesta vida, que me trouxeram até aqui. Mas eu não tenho que viver o tempo todo. O que nós estamos vivendo aqui? Então, muitas vezes as pessoas, é meu karma, eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer, eu tenho que estar aqui. Karma é experiência. Karma é um aprendizado. Nós estamos aqui trabalhando o nosso aprendizado. A vida nos deu várias encarnações na Terra. E karma se muda, se transmuta. Se eu continuo vivendo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e a minha vida até hoje, ela não foi amorosa, ou a maioria das coisas me atinge e tal, está na hora da mudança, mas a decisão de mudar. E como se muda? Se começando se conhecendo, o autoconhecimento. Às vezes a gente transfere para os outros de fora. Transfere que o outro é que tem a resposta para nós. Não. Os outros podem nos auxiliar. Podem criar um campo amoroso através de uma terapia, através de um atendimento, através de uma palavra,
de um abraço, mas a decisão ela vai ser nossa, porque cada um de nós tem dentro de si talentos, tem coisas boas, maravilhosas que veio para realizar. Mas só que às vezes fica escondido, porque ficamos com uma baixa autoestima, porque não acreditamos no nosso potencial, ou porque nos comparamos com o outro, ou porque não temos o emprego que desejamos. Mas se nós queremos o emprego, a saúde física e emocional, se nós queremos um bom relacionamento, se nós queremos uma família harmônica, vamos começar por nós. Essas frequências de cura que existem lá dentro do curso de meditação podem ser colocadas com o mínimo som dentro de uma casa para ir harmonizar. Tem muitas delas que são 8 horas tocando. Hoje a maioria tem Wi-Fi. Mas para aqueles que não têm, escute 10, 15 minutos por dia para estabelecer uma rota, para conseguir entrar em alfa, que é onde os estados mais criativos se criam e é onde as ideias. Por isso a importância da meditação, do relaxamento, de ouvir uma frequência. Não é algo difícil. Cada um de nós pode fazer. Isso não é, são hábitos, são habilidades que a gente desenvolve. Ninguém precisa ser um grande meditador ou transcender tudo. Nós estamos aqui para viver, para aprender. O mundo é assim, tem dias que vai estar mais dolorido, tem dias que vai estar mais alegre. E vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos escolher o melhor para nós. Vamos pensar, qual é a rádio que eu escuto? Porque daí é o que eu vou receber. O que é que eu, como uma rádio energética, emito? E essas ondas se cruzam. E quando elas se cruzam, elas criam força, elas criam uma egrégora, elas criam formas, pensamentos. Se elas forem boas, elas nos energizam e nos fortalecem. Eu acho que isso é importante a gente começar a cuidar da gente. E agora eu quero pedir, cada um de nós vai interpretar de uma forma, porque nós temos as nossas crenças, que foram tudo que foi registrado, né? Muitas vezes a nossa criança interior sofreu muito. Muitas vezes nem é a pessoa adulta, né? A Lili, que está se manifestando, em alguns momentos se manifesta a Lili criança. Mas quando a gente começa a vivenciar determinadas frequências, a gente começa daí, é a minha criança, assustada, com medo. E aí, eu, pessoalmente, que faço? Eu acolho essa minha criança. E transmito nesse meu abraço que agora ela não precisa ter medo. Que a Lili grande, adulta, está aqui para assumi-la, para acolhê-la. Aquelas vivências vão ir aquelas crenças vão ir se desfazendo devagarinho. Às vezes dentro da nossa própria família, né, das pessoas da nossa área, dentro deste momento que agora a gente está trabalhando energeticamente em vários grupos sobre o Setembro Amarelo, que é o suicídio. Muitas vezes a gente se suicida, continua com o corpo vivo, mas se suicida mentalmente. E neste momento, eu convido a cada um, por mais difícil que seja a situação que estejam vivendo, ou que percebam no outro, o olhar amoroso. O olhar de acolhimento, o olhar... Porque muitas vezes o desespero foi um estado... Lembra que a gente falou dos pensamentos e que esses estados criam toda uma resposta fisiológica no nosso corpo e podem aprisionar algum de nós ou alguns dos nossos, alguns que estão próximos a gente.
E este olhar amoroso nós temos que ver. Nem sempre é na depressão, nem sempre é na ansiedade. Muitas vezes é na irritação, é na falta de um senso de estar em algum lugar. Muitas vezes não nos escutam, mas a nossa rádio que emite, que pode projetar energias curadoras e amorosas, ela pode envolver aquele ser. As frequências tocando dentro de uma casa podem harmonizar aquele ambiente. E quando ficar duro demais para lidar, porque nós aqui, nós podemos trabalhar e levar esses atendimentos dentro de um plano energético. Nós temos que buscar ajuda. Sabe, aos 40 anos atrás, se alguém dissesse que precisava de um atendimento psiquiátrico, ninguém queria, todo mundo dizia, eu não sou louco. Eu tenho 67 anos e eu vivenciei isso. Mas tem momentos que a gente precisa, porque a estrutura fisiológica do nosso corpo precisa receber a medicação adequada, precisa de algo que regule, restabeleça o equilíbrio da química do nosso cérebro. E quem é melhor para fazer isso? Um médico, um psiquiatra. Às vezes a gente quer resolver tudo dentro de um plano. Ajuda de um psicólogo para poder, que tem o treinamento para ir desenvolvendo tudo esse elaborar daquele momento. Eu acho que isso é uma bênção de Deus nos dias atuais, né? Nós podemos buscar, nós temos fontes dentro da internet de muita autoajuda, mas às vezes a gente precisa buscar ajuda direta. Às vezes a gente acha, não, eu não preciso deste atendimento. Tem medo do remédio, tem medo do rótulo da crença que está muitas vezes registrada dentro da gente. A gente não toma remédio se está com dor de barriga? Se a gente tem uma enxaqueca muito grande e a gente precisa, a gente não toma um remédio? Se a gente tem uma dor muito grande, o médico diz, olha, vou te dar morfina para aliviar essa tua dor enquanto o tratamento vai fazendo efeito? Então, por que em algum momento a gente não vai precisar e vai dizer eu não preciso de um antidepressivo, de um modulador de humor? Enfim, o médico é que sabe, que tem a capacidade de avaliar e fazer esse diagnóstico e fazer um prognóstico do tratamento. Entende? Então, mas muitas vezes se dá medo nesse instante. Daí as pessoas podem, assim, que eu coloquei aqui, é importante. O psiquiatra é muito caro, o terapeuta é muito caro, mas o SUS também tem. Tá, gente? O SUS também tem. Dentro, aqui mais ou menos aos 4, 5 quilômetros da minha casa, tem um posto muito grande de atendimento do SUS. E eu sei que atendem. Então, muitas vezes as pessoas vão lá, vão buscar essa ajuda. Eles encaminham. Existe dentro do SUS o encaminhamento para tratamentos. Mas vamos supor, eu não quero ainda agora, mas eu quero conversar. Eu não tenho para quem falar. Eu não tenho quem olhe para mim neste momento. Tem o CVV. Liga no 188. Pode ser online, pode ser pelo telefone. Pelo Brasil todo. Existe alguém para nos escutar. Entende? Então, dentro da mudança, não existe a gente fala muito em milagres. E a gente normalmente imagina que o milagre, ele cai assim, e me transforma de um ser que está em sofrimento, num ser que alinhou tudo. Os milagres ocorrem dioturnamente dentro da nossa mente, quando o nosso propósito é a mudança, é o mudar, é a decisão. Essa decisão
que a gente busque através de tudo que foi colocado, mas que não esqueçamos da conversa com o nosso mestre interno, que não esqueçamos do poder da oração, mas não aquela oração, eu estou fazendo a oração com o meu pensamento voando, da tua conversa com Deus, o poder que existe dentro da oração. Eu me emociono porque eu acredito nela. Eu acredito no poder do meu reencontro com meu mestre interno. Então, assim, nessa manhã, o convite é para a gente ver qual é a nossa rádio, o que ela está emitindo e o que ela está recebendo, que são frequências. De ver que um estado mais de relaxamento, de amorosidade, de reflexão, vai nos levar, né, para as ondas alfa. E que nas ondas alfa tudo fica mais criativo, as decisões, os encontros. Mas se não conseguirmos, tem ajuda. Ajuda aqui no plano físico, gente. Nós temos um corpo físico que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado. Mas quando conseguimos unir tudo, a espiritualidade, quando conseguimos trazer uma frequência mais amorosa e também ter o cuidado com o nosso corpo físico e, quando necessário, buscar, porque é responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo. E por mais difícil para encerrar que seja o momento que cada um estiver vivendo, quero dizer que na fonte da vida, na fonte do grande Mestre Jesus, na fonte do amor infinito, tem tudo o que você precisa. Por mais que seja difícil de entender, de compreender, no momento, às vezes, que a gente está vivendo, mas é o tempo que nós temos que nos dar. E para aqueles que já atingem, que estão legal, entrem neste campo do amor, para que possam, como rádio que são, como emissores que são, distribuir essa frequência amorosa para que ela se propague pelo planeta, que ela se propague dentro de todos os locais onde a necessidade se faz. Porque ali você estará levando o teu abraço. Lá a tua vibração vai estar dizendo: eu te amo. Lá a tua vibração está te dizendo: me perdoe pelo que eu fiz. Lá a tua vibração estará levando: eu sou um contigo, você não está sozinho. Às vezes a gente não pode falar, mas nós podemos emitir. Então, que esse sábado abençoado traga para cada um de nós esse autocuidado, o autocuidado com cada um de nós. Eu, dentro de cada vez que converso aqui com vocês, ou ao longo da vida, em que fui fazendo palestras, eu tirava aquela palestra que saía naquela semana, ou aquela conversa, para avaliar o que era a minha vida. Porque quem está aqui ou fazendo a palestra, ele não é melhor que ninguém. Ele vivencia todas essas situações. Então nós temos que trazer um ensinamento para cada um de nós. Aqui ninguém é bom o suficiente, nem nada. Nós somos caminhantes, né, numa experiência maravilhosa que se chama vida. E que todos vocês possam também, durante essa semana, reflexionar sobre essas oportunidades e esses talentos de cada um. Gratidão por essa manhã.